Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem? Bem, vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos encerrar o último capítulo do nosso livro, então vamos a ele. Vou apresentar aqui. Já já ele vai aparecer aqui na nossa tela. Pronto, acho que já está. Agora sim vai começar. Prontinho. Então, deixa eu ampliar aqui que fica melhor. Na página 308, né, a nossa aula começa com essa questão da igreja, né? A igreja é muito forte durante a Idade Média. E o título, né, dessa sessão, né, é A Religião Cristã na Idade Média. Sem dúvida nenhuma, o período medieval é um dos grandes períodos de fortalecimento, né, da Igreja Católica, ok? Porque desde lá os reinos francos, né, essa aliança, essa parceria entre a nobreza, né, representada pelos reis e também, né, pelos nobres de uma forma geral, duques, condes, com a Igreja Católica, vão gerar uma aliança, né, um complemento muito forte. Essa parceria ela vai gerar, na verdade, bons frutos, vamos dizer assim, para os dois lados, porque os reis, né, ganham sempre os súditos e a igreja os fiéis. Porque a igreja vai sempre passar a ideia de que ir contra o rei é ir contra Deus. Em contrapartida, ela vai ganhar desses reis terras. E é muito em função disso que a igreja se torna a instituição mais rica e mais poderosa da Idade Média, ok? Então, vamos grifar aqui exatamente onde diz isso. Além do crescimento, né, de número de adeptos, houve a aliança com muitos nobres, o que possibilitou o enriquecimento da igreja, uma vez que as pessoas pagavam uma taxa periódica, né, aos membros do clero. A taxa mais famosa é o dízimo, tá? A igreja também recebia doações da nobreza, tornando-se naquela época uma importante detentora de terras. Então, funcionava mais ou menos assim: a igreja, né, com o seu discurso religioso, fazia com que os seus fiéis acreditassem que os nobres eram o grupo escolhido por Deus e que eles não poderiam ser ameaçados, vamos dizer assim. Em contrapartida, essa nobreza, né, distribuía terras entre o clero. A gente está falando de riquezas, terras, mas nem todos, né, que faziam parte da igreja queriam essa vida luxuosa, né? Muitos queriam viver exatamente como Cristo pregou, né? Com simplicidade, com humildade, com a vida devotada aos pobres. Por isso, durante a Idade Média, muitas instituições religiosas, né? Muitas ordens religiosas vão surgir, ok? E essas ordens, geralmente monásticas, né? Esses monges vão abrir mão de uma vida de luxo exatamente para viver na simplicidade e auxiliando as populações mais pobres, ok?
São Francisco, né, por exemplo, a ordem franciscana é uma dessas ordens que vão abdicar, né, desse luxo, dessa riqueza da igreja, dedicar a sua vida aos mais necessitados, ok? Bem, um momento muito importante, né, dessa parceria nobreza e igreja é o momento das cruzadas, ok? Um dos pontos assim da Idade Média, né, onde nós podemos ver filmes, né, a maioria dos filmes que retratam esse período se passam exatamente nesse contexto, né, das cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas, elas podem ser classificadas de várias formas, né, como um evento político, como um evento religioso, e também como um evento econômico, ok? As cruzadas, elas são basicamente, né, expedições militares que saíram da Europa a caminho do Oriente Médio, mais especificamente Jerusalém, a partir do momento em que o islamismo, né, passou a se expandir naquela região. E houve, né, a dominação de territórios considerados sagrados pelo cristianismo, né? Jerusalém, a terra, né, onde Cristo nasceu, viveu, enfim, toda aquela região estava sob comando agora de uma nova religião, né, que eram os muçulmanos. Sendo assim, muitos locais considerados sagrados na Terra Santa passaram a ter a proibição da frequentação de católicos, o que vai fazer com que essas duas religiões monoteístas, né, entrem em conflito e, utilizando assim, né, da justificativa de retomar a Terra Santa, o Papa Urbano II vai convocar os fiéis para uma cruzada, né, no Oriente Médio. Então, vamos lá. A fim de justificar como uma retomada nessa ação, né, como uma retomada, Santo Papa Urbano II convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio. Esse é o caráter religioso das cruzadas, mas como eu falei, também tem um caráter político e um caráter econômico. Lembrando que terra é poder, ok? Lembrando que a principal unidade de riqueza da Idade Média era a terra. E essas terras estavam ficando escassas na Europa, porque na Europa tinha uma lei, né, chamada Lei da Primogenitude, ou seja, somente o primeiro filho herdava o feudo. E os outros filhos precisavam, então, arranjar a sua vida, né? Como arranjar a sua vida se eles pertenciam à nobreza e não poderiam trabalhar? Lembrem da aula passada, onde a sociedade medieval é uma sociedade estratificada, ela é dividida em grupos, os que guerreiam, os que oram e os que trabalham, né? Os belatores, né, que são os que guerreiam, são a nobreza. Essa nobreza ela não pode trabalhar. Então, esses nobres sem terra, né, precisavam encontrar terras para criar novos feudos, enfim. E viram, né, no Oriente Médio, né, viram nessas cruzadas uma oportunidade de conseguir exatamente o que eles não conseguiam mais na Europa, que era terra. Aqui tem um mapa bastante interessante, né, das 3 principais cruzadas. Bem, e o que eu acabei de falar para vocês está exatamente aqui, então vamos grifar. Naquela época... Isso. Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional e, consequentemente, falta de oportunidade de trabalho. A empreitada das cruzadas representou, portanto, uma forma de ocupar essa população excedente, né? Lembrando que não só os nobres foram participar da cruzada, tá? Outras pessoas também.
Aqui é a parte que eu falei para vocês. Para os membros da nobreza que não eram proprietários de terras, as cruzadas para buscarem riquezas. Entre os nobres, né, apenas os filhos primogênitos recebiam herança. Os demais ficavam sem direitos ao lote de terra. E eles viram, então, na possibilidade de participarem da cruzada, de conseguirem exatamente o que eles não tinham na Europa, que eram as terras. Bem, seguindo aqui, né, a página, né, virando a página, temos as transformações do mundo feudal. Quando a gente fala de avanço tecnológico, a gente pensa, né, no nosso mundo de hoje, em telefone celular, né, no smartphone, nos computadores, nos tablets, mas nós temos que lembrar que tecnologia é tudo aquilo que faz com que a vida do ser humano seja facilitada. E essas transformações tecnológicas vêm surgindo desde, né, dos nossos primeiros ancestrais, né? Deixa eu passar a moto. Passou o barulho. A invenção da roda, o domínio do fogo, tudo isso pode ser considerado, né, avanço tecnológico. E o mundo medieval é um mundo de muita transformação, ok? De vários avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos, eles vão refletir diretamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas, o que vai fazer com que as pessoas vivam mais e melhor, ok? Lembrando que a Idade Média é um período muito marcado por fomes, por ondas de doença, por isso até que ela ganhou, né, esse apelido de Idade das Trevas, né? Então, os avanços tecnológicos do final da Idade Média são muito importantes e vão trazer mudanças bastante significativas. Então, aqui, ó, vamos compreender o que caracterizou essa época de mudanças. Bem, em primeiro lugar, ocorreram alterações no modo de produção agrícola, né? A técnica da rotação trienal. Essa técnica é muito importante. Como funcionava? Antigamente, né? Inicialmente, eles não usavam planejamento de rotação, ou no máximo a rotação bienal, ou seja, mas na imensa maioria das vezes, um feudo plantava um único gênero agrícola, o que vai fazer com que em pouco tempo o solo se esgote. Vamos supor que esse feudo plante aveia, né? Então, se ele todo ano plantar aveia, a aveia vai tirar da terra nutrientes específicos. E em pouco tempo, aquela terra não vai mais ter os nutrientes específicos que fazem a aveia crescer. Mas, se eu dividir a minha plantação, a minha terra vai ter sempre como descansar e repor os nutrientes necessários para o plantio da aveia. Então, olha aqui a importância, né, dessa rotação trienal. Eu plantei aveia esse ano. No ano seguinte, no segundo ano, o lugar que eu plantei aveia, eu vou plantar trigo. E a terra, essa daqui, ó, vai repousar. Então, eu vou sempre girando. Tem sempre uma terra de repouso. Isso significa que essa terra que está repousando, ela está retomando os nutrientes. O que vai fazer com que, quando essa terra for utilizada de novo pela aveia, cresça bastante aveia. A produção seja grande. Eu tenha muita plantação. Por quê? Porque a terra precisa descansar. Porque as plantas sugam os nutrientes da terra, ok? Então, se aqui eu plantei aveia, aqui eu plantei trigo, aqui está repousando. No ano seguinte eu rodo, eu giro isso. Aqui planta trigo, aqui repousa, aqui planta aveia. No terceiro ano, volta de novo. Repousa onde tinha trigo,
onde estava repousando vira aveia, e onde era aveia vira trigo. Ou seja, rodando sempre, né? Você não plantando a mesma coisa todo ano no mesmo lugar, você garante que aquela planta cresça forte, com todos os nutrientes, e isso vai fazer o quê? Isso vai estar diretamente ligada na alimentação das pessoas, que vai melhorar de qualidade, que vai fazer com que essas pessoas fiquem com um organismo mais forte e não fiquem tão doentes quanto antes. Então, nós somos, né, na verdade, o que nós comemos. Se nós comemos uma comida de qualidade, nós temos uma saúde melhor, ok? Também tiveram outros avanços que parecem não fazer muita diferença, não ter muita importância, mas que vão trazer melhorias enormes para a questão agrícola, como é o caso, por exemplo, da charrua, né? O arado romano, que era feito de madeira, que é feita de ferro. Isso vai fazer com que o solo seja melhor arado. O que é arar o solo? É criar valas no solo, onde as sementes serão jogadas e daqui a um tempo vão, né, nascer os alimentos. Com a charrua, essas valas são mais profundas, ou seja, a planta cresce melhor, cresce mais forte, com as raízes mais fixas. Isso também vai aumentar a produtividade. Bem, seguir aqui. Temos agora uma página de exercícios. E é nesse momento que eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo. Ok? Vocês vão pausar o vídeo, vão realizar essa atividade da página 311 e da página 312. São 2 páginas de exercícios. Vocês vão fazer essas páginas. Depois que vocês tiverem acabado essa atividade, vocês vão retornar o vídeo para correção, ok? Então, pausando. Bem, vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade e agora vocês estão retornando, não é mesmo, para o nosso momento de correção. Então, vamos a ele, ok? Bem, na número 1, nós temos aqui um texto que vai falar, né, sobre a Igreja Católica durante a Idade Média, e a letra A, B e C são relacionados a esse texto. Vamos lá. O que o autor quis dizer ao afirmar que a Igreja preencheu os vazios deixados pelo Império Romano? Lembrem que a Igreja Católica é uma instituição ali da transição, né? Bem, com o fim do Império Romano, né, do Ocidente, tá? Ocorreu uma fragmentação do poder político na Europa, né? Vários povos ditos bárbaros, né? Vários povos germânicos entraram no que um dia foi o Império Romano e eles fragmentaram o que antes era unificado na figura do imperador. Agora, cada reino tem ali a sua representação e mais ainda, né, esses reinos vão sendo fragmentados em feudos. Então, quando acaba o Império Romano, quando o Império Romano cai, a Europa, que era centralizada na figura do Império Romano, vai se espalhar, né, vai dar origem a vários reinos. E a igreja, naquela época, acabou por representar uma unidade. Então, a Igreja Católica ela vai servir de instituição que está acima desses reinos. A Igreja Católica representa, na verdade, uma instituição que unifica esses reis, né? Esses poderes. B. Com quais ações a Igreja se preocupava naquela época? Bem, a Igreja, né, ela supervisionava os religiosos, ela orientava questões ali relacionadas aos dogmas. Dogmas são verdades absolutas, aquilo que não se muda, tá? Na doutrina da Igreja. Ela também executava obras sociais,
combatia ali o paganismo também, que ainda estava muito presente, lembrando que os reinos germânicos, né, os povos germânicos eram politeístas antes da conversão ao catolicismo. E esses hábitos não somem do dia para a noite. Bem, vamos agora, então, para a página 312. Cadê? Aqui. Tá pedindo para a gente observar a imagem e responder a letra A, B, C e D. Ok? Essa iluminura, né, representa a rotação trienal, tá? De culturas na Idade Média. Explique como ela funcionava, né? Bem, a rotação trienal, né, os terrenos eram divididos em 3 partes, sendo 2 cultiváveis, né? 2 estavam reservadas para o cultivo e a terceira ficava sempre repousando para repor ali os nutrientes para uma próxima plantação e uma boa colheita. Bem, na iluminura, há um homem utilizando um tipo de arado criado durante o período medieval. Qual é o nome desse arado e qual é a sua principal característica? Bem, o nome desse arado, gente, é charrua, tá? E a sua principal característica é que as suas lâminas, elas são de metal, né? Que serve para penetrar melhor o solo, né? Com mais profundidade. Beleza? Vamos para a letra C. Além da rotação trienal, né, de culturas e do arado de metal, quais outras inovações na agricultura ocorreram durante a Idade Média? Tem uma outra também muito importante, tá, pessoal? O cavalo, por exemplo, ele deixou de ser atrelado ao pescoço e ele passou a ser atrelado ao peito. Parece uma coisa boba, né, pessoal? Mas vai fazer toda a diferença. O cavalo, quando ele é preso pelo pescoço, quando ele faz força, ele se enforca. Então, ele não puxa a carroça, ele não puxa o arado com toda a sua força, né? Porque o animal, ele tem instinto de sobrevivência. Se ele for puxar e se enforcar, ele não vai fazer isso. Com o cavalo atrelado ao peito, a força do animal se torna maior. Consequentemente, o trabalho dos seres humanos se torna mais leve. Ok? O moinho também, tá? A gente não pode deixar de falar do moinho. O moinho vai agilizar muito, muito mesmo a produção, né? A moagem do trigo, ok? Que é a base da alimentação europeia. Letra D. Quais as principais consequências das inovações agrícolas no período medieval? Bem, essas inovações, né, possibilitaram o aumento da produção de alimentos, o que vai proporcionar melhoria, né, na qualidade de vida da população de um modo geral. Beleza? 3. O que foram as cruzadas e quais eram seus objetivos? Bem, as cruzadas, né, elas foram principalmente expedições militares, né, com o objetivo de reconquistar a Terra Santa, né, que é Jerusalém. Bem, ela vai ter motivações econômicas e religiosas, né? Motivações econômicas, por exemplo, é exatamente a conquista de territórios, ok? 4. Peraí, saiu aqui. Quais foram as consequências das cruzadas? Bem, as cruzadas elas vão permitir, por exemplo, pessoal, o aumento da circulação de pessoas, né? Além do aumento de atividades comerciais. Isso nós não chegamos a falar quando nós tratamos de cruzadas, mas é bem importante, pessoal. Com a queda do Império Romano, o comércio vai diminuir muito dentro da Europa. Porque cada feudo praticamente é um mini-reino, lembra que a gente falou sobre isso? Então, o feudo praticamente produz tudo que ele necessita. Quando acontecem, né, quando se inicia as cruzadas, esses
europeus, né, vão sair da Europa e vão para outro continente. Quando eles vão para outro continente, eles fazem isso, obviamente, a pé. Então, eles vão consumindo produto de vários lugares, inclusive produtos orientais, né? Quando eles voltam das cruzadas, eles voltam trazendo porcelana, seda e as especiarias, ou seja, as rotas comerciais vão lucrando muito com as cruzadas. Principalmente os comerciantes são as pessoas que mais vão lucrar com as cruzadas. Deixa eu ampliar aqui. Na página seguinte, né, na página 313, tem um texto bem interessante, né, que vai mostrar, né, que tivemos avanços culturais também durante a Idade Média, né? Por isso, né, essa ideia de Idade das Trevas, ela não é muito correta, né? Ela é preconceituosa, né? Vamos dizer assim. E aqui nós temos algumas manifestações artísticas, como, por exemplo, as iluminuras, né, que são esses desenhos característicos medievais. Nós temos aqui os vitrais, né, principalmente da igreja, que tinham só função decorativa, mas também tinha objetivo didático. Lembrando que grande parte, né, da população europeia na Idade Média, ela não sabia ler, né? Era composta por analfabetos. Então, os vitrais das igrejas serviam para contar histórias bíblicas. Qual aqueles livrinhos de criança que tem muitos desenhos, né, e poucas falas, né? A igreja vai transformar, né, os seus templos exatamente em um local em que os fiéis possam entrar e entender a mensagem através dos vitrais, dos desenhos, dos quadros, das esculturas. E essas são, né, o retábulo da Catedral de Burgos, na Espanha, que é exatamente os locais onde se guardavam as relíquias, né, dos santos. Então, a produção artesanal, né, era riquíssima durante o período medieval. Bem, vamos falar das transformações nas cidades. Como eu disse, as cruzadas elas vão abrir as portas para esse comércio que estava ali fraquinho, né? Durante o período medieval. Bem, vamos grifar aqui algumas partes. Olha, com o aumento populacional e com as cruzadas, as trocas comerciais e a produção artesanal se ampliaram, o que contribuiu para aumentar a circulação nas cidades, ok? O trabalho artesanal, né, naquela época, pessoal, em grande parte passou a ser organizada pelas corporações de ofício. E aí nós precisamos destacar o que são corporações de ofício. Bem importante isso, pessoal. Corporações de ofício são associações de trabalhadores que reuniam artesãos que partilhavam a mesma profissão. Por exemplo, corporação de ferreiros, de carpinteiros, de tecelões, ok? Então, grupos de ferreiros, eles se reuniam, né, nas chamadas corporações de ofício. E a corporação de ofício, ela fazia o quê, pessoal? Ela determinava a qualidade do produto, o preço, tudo isso era regulado ali, né, pela corporação de ofício. O crescimento do comércio vai possibilitar que um novo grupo social surgisse, né, que eram os comerciantes, que vão, né, com o tempo passar a ser chamados de burgueses, ok? Porque eles ficavam nos burgos, né? Os burgos são as cidades. Bem, dando continuidade aqui, vamos falar dessas atividades comerciais, ok? Como eu falei, eles iam da Europa até, né, o Oriente Médio
a pé. Então, eles passavam por vários feudos, né, por várias cidades. Isso vai fazer com que esses comerciantes eles tenham contato com locais que tenham impostos diferentes, moedas diferentes, tá? Isso é bem importante. E aí, dentre os vários comerciantes, uma categoria vai surgir, ok? Que eram os cambistas, vamos dizer assim, né? Olha aqui, ó, pessoal. O comércio se desenvolvia principalmente nas regiões urbanas, nas feiras, e eram formados em locais de encontro ao longo das rotas comerciais, né? Formavam-se, então, as chamadas feiras, né? Contudo, tinha um problema, né? Porque essas feiras reuniam pessoas de todos os lugares, né? Contudo, um problema afetava as trocas comerciais. A grande diversidade de moedas existentes naquela época. Então, pessoal, o que vai acontecer? Né? Para facilitar aqui as transações, essas pessoas vão precisar trocar essas moedas, né? Então, um comerciante especializado em trocar, né, essas moedas, né, vão surgir, que são os cambistas, e que mais tarde vão dar origem aos banqueiros, tá? Ao banco que a gente conhece hoje em dia. A Igreja Católica vai se opor muito a esse tipo específico de comércio, né? O comércio do dinheiro. Por quê? Porque os cambistas, eles não vão só, né, trocar o dinheiro, né? Os banqueiros, né? Os cambistas tornam-se os banqueiros. Esses comerciantes, eles vão passar também a emprestar dinheiro. E a base do empréstimo é os juros, ou seja, os juros nada mais é do que o tempo que você levou para devolver o dinheiro ao banco. Então, o banqueiro está comercializando o tempo, e o tempo pertence a Deus. Então, a Igreja Católica vai condenar a prática dos banqueiros, porque a Igreja Católica vai dizer que os banqueiros estavam comercializando algo que não pertencia a eles, pertencia a Deus, né? Então, aqui, ó, pertence ao controle divino e não é um produto comum que você possa comercializar, ok? Bem, sendo assim, né, temos agora aqui mudanças na arquitetura das igrejas, tá? Essas primeiras igrejas, elas, do início da Idade Média, vamos dizer assim, né, dali da transição do fim do Império Romano para o início da Idade Média, elas são feitas como grandes fortalezas, porque muitas igrejas serviram, né, de locais de abrigo durante as invasões germânicas, tá? Com o passar do tempo, as igrejas foram se modificando, a arquitetura foi se modificando e elas foram se tornando mais imponentes, né? Com essas torres altas, como se elas quisessem tocar o céu e mostrar exatamente que elas não eram uma instituição, que a igreja não era uma instituição terrena, né? Ela era uma instituição de conexão a Deus, né? Com Deus. Então, vamos aqui ler essas definições. Ó. As igrejas que predominavam na Europa até o século XII pertenciam ao estilo românico, né? Como eu falei ali final da queda do Império Romano, marcada por paredes espessas e com poucas janelas. Essas características estão ligadas de que a igreja representava uma fortaleza, como eu falei, né? No contexto constante das invasões germânicas. Então, quando a cidade estava sendo invadida, as pessoas corriam para dentro da igreja para se protegerem. Quando as invasões germânicas foram acabando, né, enfim, o Império Romano caiu, com o fim das invasões, as transformações que ampliaram, né, a circulação de pessoas, de comércio, as igrejas passaram a ser construídas no estilo gótico, que visavam amplas janelas, né, a fim de obter luminosidade, exatamente essa questão de ligação com o divino.
Agora nós temos aqui 2 páginas de exercícios. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer essas 2 páginas, 317 e 318, e em seguida nós iremos retornar para a correção, ok? Então, galerinha, pausando. Beleza, vocês fizeram a atividade e agora é o nosso momento de correção. Número 1. O que eram, né, as corporações de ofício e quais eram seus objetivos? Então, vamos lá. Elas eram, né, associações, né, de artesãos, de carpinteiros, de ferreiros, enfim, né? E essas corporações, elas tinham como objetivo defender os interesses desses trabalhadores, né? Como, por exemplo, preço justo, boa qualidade, ok? Número 2, explique como ocorreu o surgimento da burguesia. Ok? Vamos lá? Com o passar dos anos, pessoal, o comércio, né, ele foi se tornando cada vez mais intenso, principalmente por causa do crescimento populacional e também do desenvolvimento das cidades, das feiras, né, do contexto das cruzadas. Bem, sendo assim, né, os artesãos começaram a lucrar muito com esse comércio e enriquecer. E passaram, então, a integrar, né, um novo grupo chamado burguesia. 3. Qual era o papel dos banqueiros na Idade Média? Bem, os banqueiros eles vão surgir, né, como pessoas que trabalhavam ali nas feiras, né, com bancas, né, por isso banqueiros. Inicialmente, eles faziam ali o serviço de troca de moedas, né, de transações comerciais, de trocar a moeda do feudo X pela moeda do feudo Y, tá? Mas com o passar do tempo, eles passaram também a emprestar dinheiro, né, a juros. Na 4, está pedindo para fazer uma pesquisa sobre as iluminuras produzidas no período medieval, e esse exercício é para ser feito no caderno, tá? Pesquisem, que é muito interessante. Vamos para a número 5. A número 5 vai falar exatamente da arquitetura, né, das igrejas. Né? Observe a imagem a seguir e descreva as igrejas que foram retratadas. Não esqueça de citar o estilo artístico, né, que elas pertenciam. Essa primeira imagem é de uma igreja no estilo gótico, né, que passou a ser mais comum a partir do século XII, e essa construção valorizava exatamente a luminosidade, essa ligação com o divino, enfim. Já a igreja que aparece, né, logo aqui embaixo, ela é no estilo românico, né, que é exatamente do final ali do Império Romano e início da Idade Média, quando as invasões germânicas eram muito fortes e essas construções serviam, além, né, de local de oração, também de abrigo, né, de fortaleza para a população local da cidade. Ok? Bem, pessoal, sendo assim, nós terminamos aqui o nosso conteúdo, ok? Deixa eu parar aqui a apresentação. Bem, galerinha, espero que vocês tenham entendido. Chegamos ao nosso conteúdo final, né? Finalizamos o livro, vamos dizer assim, e foi um enorme prazer. Nas próximas aulas, nos próximos encontros, nós iremos fazer revisões, ok? Tchau, tchau, pessoal. Um grande beijo.